E aí, pessoal, mais um encontro virtual para alegrar o nosso dia. Quero começar fazendo uma rápida revisão do que nós trabalhamos, pelo menos uma parte do que nós trabalhamos na aula passada. Vocês estão lembrados que a gente viu alguns elementos que são o ritmo, a melodia e a harmonia na música. E as especificidades que cada um deles tem. Então, a questão de timbre, a questão de altura, né? Os instrumentos que fazem parte de determinados, que executam determinados elementos musicais, que estão mais vinculados, né? Mais ligados a esses elementos. Então, antes de nós prosseguirmos hoje, eu quero colocar na prática, só para vocês terem mais clareza sobre o que a gente trabalhou naquele dia, para ficar bem claro o que foi trabalhado. Então, eu disse a vocês que a melodia e a harmonia é necessário que exista nelas o ritmo. Então eu vou começar com o ritmo. Aqui a gente tem um pandeiro, é um instrumento percussivo, então de percussão, e o pandeiro, inclusive, ele pode ser de couro ou de nylon. Eu vou tocar aqui um ritmo. Esse ritmo aqui, que pode ser tocado em roda de capoeira, exemplifica bem esse elemento musical. O outro elemento musical que nós trabalhamos foi a harmonia. E eu dizia a vocês que os instrumentos, alguns instrumentos harmônicos, eles podem também ser melódicos. Esse aqui, no caso, é o ukulele, é o tamanho, é o soprano, né, o pequeno. E ele pode, eu posso fazer solo nele e também posso fazer um acompanhamento. Como no caso aqui a gente vai tratar sobre essa questão da harmonia, que para instrumentos harmônicos pode ser conhecido também como acompanhamento. Eu vou tocar aqui pra gente. Isso é harmonia. E o que eu vou fazer com a voz é a melodia. Então eu estou fazendo um acompanhamento aqui, ó. Uma musiquinha só pra... Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Bem pertinente nessa música para os dias que nós estamos vivendo agora. Além de ter feito a melodia com a voz, um instrumento melódico que nós podemos também lembrar bastante, que faz parte do nosso dia a dia, porque é um instrumento que é muito usado nas aulas de música do Colégio Santa Rita, é a flauta doce. Então eu vou fazer só um trechozinho de uma escala para a gente ver o que é melodia. Isso é melodia. Eu acho que agora ficou bem claro para a gente. Então vamos seguir agora os nossos estudos. O que nós vamos trabalhar hoje são os acidentes musicais. Bemol, Bé quadro, sustenido. Existem outros acidentes musicais? Existem. Existe o dobrado sustenido e o dobrado bemol. Mas esses dois acidentes que eu estou falando agora são para estudos mais avançados. Então, para agora, o que nós vamos trabalhar
são esses acidentes musicais, porque nós vamos entrar agora na formulação de escalas. E a escala que nós vamos trabalhar hoje é a chamada escala cromática, tá? Então vamos lá prestar atenção. Alguns elementos musicais que nós trabalhamos pouco, mas são muito importantes na música, inclusive nos permitem usar vários outros sons para além das notas naturais. As notas naturais que nós conhecemos são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e aí Dó, Ré, Mi, vai repetindo. São 7 sons mais comuns, mas não existem só 7 sons. A escala cromática, a música ocidental, a gente vai fazer uso de outras notas musicais também. E como isso é possível? A partir do uso dos acidentes musicais. Então aqui eu tenho o bemol, que é esse Bzinho aqui, bemol. Tenho o sustenido, tenho o B quadro. Já disse a vocês, nós temos outros acentos musicais, mas os mais conhecidos, os mais usados, são esses aí. Então eu vou colocar aqui bem claro para vocês, acidentes musicais. O nome parece estranho, mas é realmente... Eles recebem esse nome de acidentes porque eles transformam a nota, eles modificam a nota. Então, ao invés de ter uma nota natural, como são... As notas naturais são aquelas que estão lá naquela escadinha que vocês viram no exercício que eu passei. As notas naturais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, e assim vai. São 7, vai se repetindo. Se eu chegar aqui ao outro Dó e começar tudo de novo, isso aqui é chamado de oitava. Por quê? Porque eu estou repetindo. É a oitava nota contando de Dó a Dó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso é chamado uma oitava acima, quando é mais agudo, uma oitava abaixo, quando é mais grave. E assim por diante. Quem trabalha um pouquinho com música já deve ter escutado isso. Ah, toca um pouquinho, uma oitava acima, coloca uma oitava abaixo. Bom, isso aqui são as notas naturais. Notas naturais. Nós vamos precisar de todas essas informações daqui a pouco. Notas naturais. Os acidentes musicais, bemol, sustenido e B quadro, eles alteram, esses acidentes musicais alteram essas notas naturais, nos dando a possibilidade de fazer uso de outros sons, de outras notas. Agora eu vou apagar aqui, mas antes de apagar eu vou explicar aqui qual é a função do bemol na música. O bemol ele é usado quando eu quero abaixar, abater, e eu vou usar o termo abaixar mesmo. Quando eu quero baixar, vou colocar nessa nomenclatura, baixar meio tom da nota. Então eu uso o B quadro quando eu quero baixar meio tom de uma nota. Eu uso o sustenido para elevar meio tom de uma nota, para subir meio tom numa nota. E o B quadro, ele é usado para anular a ação dos outros acidentes musicais. Então o B quadro faz com que a nota volte ao seu estado natural de escala. Estado natural da escala. Ok. Então eu vou apagar aqui agora. Nós vamos fazer agora o conhecimento dessas notas. Não podemos perder de vista a função dos acidentes musicais. Sustenido eleva a nota em meio tom. Bemol abaixa a nota em meio tom. B quadro anula a função dos demais acidentes musicais. Ok? Sim, ainda tem também o dobrado sustenido, dobrado bemol, que eu já falei, mas que a gente não vai usar. Eu vou fazer aqui uma escadinha para colocar os sons da chamada
escala cromática. E o que é escala cromática? Escala cromática é a escala que vai de meio em meio tom. Agora eu tenho que ter 13 degraus aqui. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos lá. Eu vou trabalhar com o que eu posso. Deixa eu diminuir aqui. Que aí dá pra gente colocar todo mundo. Bom, eu vou colocar mais ou menos. Depois eu apago. Então vamos lá. Começando pelo Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Aqui estão as notas naturais dispostas numa escadinha. Estou indo do grave para o agudo. Então a escala, quando é do grave para o agudo, você já sabe, porque estava na atividade passada, é a escala ascendente. E se eu viesse do agudo para o grave, a escala seria descendente. Por que eu pulei esses degraus? Porque a nota, comumente ela tem um tom. Vou fazer aqui o comparativo. Um tom é como se fosse um inteiro. Uma maçã, por exemplo. Tá lá, completinha. Meio tom é a metade de um tom. Então, eu vou ter meio tom, é como se fosse a maçã partida ao meio. Então, um tom é o inteiro, um semitom é a metade. Aqui a gente vai ter, portanto, olha, as notas naturais de Dó a Dó. Quando eu pulei aqui de Dó para Ré, eu pulei um degrau, é porque de Dó para Ré eu tenho um inteiro, eu tenho um tom. Então é possível partir, né, o inteiro pela metade. Então eu vou ter o Dó sustenido aqui nesse degrau. Por que o sustenido? Porque o sustenido é usado para elevar a nota, foi o que eu acabei de dizer. O sustenido é um acento musical que serve para eu elevar a nota. E aqui eu vou usar só sustenido para subir. Dó, Dó sustenido. Ré, de Ré para mim eu tenho um tom, então é possível eu ter um Ré sustenido. Do Mi para o Fá, eu vou ter meio tom. Eu disse a vocês que escala cromática é quando eu saio, quando eu tenho meio tom, vou de meio e meio tom. A escala que apresenta os semitons. Meio tom é chamado também de semitom. Então, do Dó para o Ré um inteiro, então tem o Dó sustenido. Do Ré para o Mi um inteiro, então tem o Ré sustenido. Do Mi para o Fá eu tenho meio tom, então não tem como, não vou dividir aqui. Do Fá para o Sol eu tenho um tom, então é possível eu ter o Fá sustenido, dividir a nota, né, meio tom para cada lado. Sol para Lá, meio tom, aliás, um tom, então Sol sustenido. Lá para Si eu tenho um tom, então Lá sustenido também é possível colocar. E Si para Dó só tem um meio tom, por isso que eu não pulei o degrau. Então, sustenido eleva a nota. Bemol abaixa a nota. Então, eu vou vir daqui agora, olha. Todo agudo e venho para o grave. Então, eu vou usar o bemol. Dó, Si. Por que eu estou usando as notas naturais? Porque não muda. Quem é natural, continua natural. Então, Lá aqui, olha. E Lá. Sol, Fá, Mi. Degrau, descendo ou subindo, a nota vai ser igual se ela for natural. Ré e aqui o Dó. Agora, a nota que foi sustenida subindo, porque o sustenido eleva a nota em um semitom, eu uso quando eu subo o tom, vou do grave para o agudo, o bemol é o contrário. Quando eu venho do agudo para o grave, eu uso o bemol. Aí a nota que estava antes deu o nome a seguinte, Lá sustenido. Quando eu estou descendo, é a mesma coisa, só que aqui o Si vem antes. Dó, Si. Quem vai dar nome a essa nota aqui é o Si, não mais o Lá. Porque eu não estou subindo, eu estou descendo. Então a primeira é essa. Dó, Si. Aí, como eu estou descendo
E o assistente musical que me auxilia a encontrar a nota quando o som é decrescente, ou seja, a escala estiver descendo, é o bemol, porque o bemol abaixa ou abate a nota em um semitom. Então aqui, si bemol, lá bemol, sol bemol, fá, mi bemol, ré bemol. Aqui nós temos, portanto, a escala cromática ascendente e a escala cromática descendente. Repetindo, escala cromática é a escala que se forma a partir da utilização de semitons. E para que ela se forme, é necessário o uso de acidentes musicais, sustenido e bemol. Aqui a gente não faz uso do B-quadro. O B-quadro ele vai ser apresentado para vocês no estudo mais amplo em um momento posterior. Então aqui eu tenho. Agora, para a gente encerrar essa parte, para não ficar muito complicado na cabeça de vocês. Se você observar o Ré é Ré, o Mi é Mi, o Fá é Fá, mas o Fá sustenido ocupa o mesmo lugar que o Sol bemol. Se você for fazer no violão um acorde de Si bemol, ele vai ser idêntico ao do Lá sustenido. O som vai ser idêntico, mas o nome é importante que existam as duas nomenclaturas. E depois eu explico para vocês direito por quê. Ah, professora, mas Lá sustenido não tem a mesma posição, no teclado não é feito do mesmo jeito, no violão não é feito do mesmo jeito. Para que dois nomes? Para complicar a vida da gente? Não. Música nunca foi... A música é pensada de uma forma perfeita. Não deixa espaço. A escrita musical ela é toda sincronizada. É de uma perfeição invejável para outras áreas do conhecimento. Existe duas nomenclaturas para um acorde que, se você faz o acorde da mesma forma, tem o mesmo som, ou você coloca a nota no mesmo lugar, tem o mesmo som, mas ainda assim é necessário que existam as duas nomenclaturas. Quando nós avançarmos no estudo sobre escala, vocês vão entender o que é que eu estou falando aqui. Por enquanto, só guardem isso. Existe o nome bemol, si bemol, por exemplo, e Lá sustenido, porque é necessário. Mesmo que ocupem o mesmo espaço, tenham o mesmo som. Ok? Agora, só para encerrarmos essa parte, se eu colocar o Fá sustenido, eu vou ter o seu equivalente, que é Sol bemol. Se eu usar o Lá sustenido, eu vou ter o seu equivalente, que no caso é o Si bemol. Aqui, vamos trocar, inverter a ordem, porque também é possível. Se eu tiver Mi bemol, o seu equivalente é Ré sustenido. Tá, gente? E eu vou escrever aqui sustenido para ninguém escrever errado. Sustenido. Que é esse sinalzinho aqui. Ok? É isso aí. Valeu, galera!